Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 121, Shiroken o Fazendeiro. Itachi ficou surpreso. Quem teria pensado que a posse mais segura do clã Uchiha seria jogada assim? Mas ele não se importava mais com isso. Itachi sentiu que sua própria existência era um mistério para ele. Ele sentiu que não deveria ser deixado vivo, mas agora queria viver, lutar contra essa coisa estranha que está colocando o mundo em perigo. Por outro lado, ele não sabia mais se era um Uchiha, já que matou todos eles, não tinha o direito de ser isso. Uchiha estava apenas em seu nome. Lady Monari leu isso com seu Mangekyō Eterno. Aparentemente, esta placa de pedra parece diferente dependendo da versão do Sharingan que você tem. Shizui falou. Sério? Mas tudo que posso ver aqui é sobre a história do mundo ninja, algo que eu já sabia. Porém, há uma coisa muito perturbadora. Shiroken falou. História? Que história? Lady Monari viu o passo para fazer um Rinnegan, que era ter DNA Uchiha e Senju em um só corpo. Isso significa que você pode ler a versão final desta placa sem Rinnegan? Shizui se perguntou. Parece que sim. Aparentemente, se alguém iniciasse o Tsukuyomi infinito, o Uchiha permaneceria inalterado. Tolos, quem fez esta tábua de pedra claramente não sabe de nada. Assim que o Tsukuyomi infinito for lançado, todos entrarão no sono eterno, vendo a vida desejada como um sonho. Como é que isso torna o mundo em paz? Shiroken comentou. Mas isso fez Shiroken questionar. Mas como Nagato conseguiu esses olhos? Ele não era Senju nem Uchiha. Isso significa que alguém os plantou nele, mas ainda assim, a quem eles pertencem? Shiroken se perguntou. Talvez. Madara Uchiha? Itachi deixou escapar. E o que faz você dizer isso? Shiroken perguntou. Itachi começou porque se sabe que Madara foi o primeiro Uchiha a ativar o Mangekyō Sharingan em muito tempo. Seu irmão também morreu antes dele, então existe a possibilidade de ele ter usado aqueles olhos para tornar seus olhos eternos. Ele era o cabeça do clã Uchiha naquele momento, então ele tinha acesso irrestrito a esta placa de pedra. Só ele teve a chance de lê-lo, e ele tinha muitos membros vivos do clã Senju ao seu redor. Essa foi uma teoria brilhante, mas não temos como provar isso. Shiroken, entretanto, pensou muito nisso. Você está certo. Isso pode ser possível. Mas não vamos esquecer, até Danzo de alguma forma conseguiu o DNA de Hashirama. Sem mencionar que há um Uchiha louco em fuga, chamado Obito, causando estragos por toda parte. Pode ser qualquer um. O que vamos fazer, Lord Dama? Concentre-se nisso ou em Kumo e Iva? Shizui perguntou. A paz mundial vem em primeiro lugar, esses vilões do mal continuarão planejando, não importa se os procuramos ou não. Continuarei constantemente progredindo para encontrar aquela coisa preta e pará-la. Vocês dois podem ir embora. Ah, Itachi, onde está o outro olho de Shizui? Pelo menos dê isso a ele para que ele possa parecer legal com um tapa-olho. Shiroken disse brincando. Está no corvo que Shizui colocou. Eu vou ligar. Itachi foi até a janela. Mas Shiroken ficou chocado. Você deu seu olho para um corvo? Shizui assentiu embaraçosamente, parecia a melhor opção naquele momento. Saber que não pode ser mal utilizado e também ser facilmente controlado por Itachi. Garoto esperto. Não se preocupe, vou abrir o crânio de Danzo e tirar seu olho de volta, garantiu a Shizui. Vendo que não precisava mais estar ali, saiu para trabalhar na administração do país. Konoha. Enquanto isso acontecia, problemas estavam surgindo em Konoha. O que é isso? De novo, quem vazou essa informação? Tsunade estava sentada em seu escritório, esfregando a testa. Não era o trabalho que a cansava, mas o esquema constante que acontecia na aldeia. Cada clã tinha suas próprias agendas, seus desejos secretos. Cada um queria algo dela e estavam prontos para fazer qualquer coisa por isso. Mas atualmente o que a irritou foi como alguém havia dito que Shiroken agora era dono de Konoha, dizendo a todos que Shiroken também era o governante do país do vento e de Tsunagakure. O que tornou tudo pior foi que agora as pessoas sabiam que Shiroken administrava as finanças da aldeia. Fazendo apenas um dia desde que ele se foi e uma bagunça começou a se formar. Se não lidarmos com isso, veremos outra situação como a rebelião Uchiha. Jiraiya avisou. Eu entendo, Jiraiya. Não diga o óbvio, me diga se você tem uma solução. Ela incomodou. Hehe, qualquer coisa pela nossa querida princesa Tsunade. Bem, a causa de tudo isso com certeza é Danzo. Só ele teve acesso a tudo isso. Ele ou o Lorde Terceiro. Mas Lorde Terceiro já está deprimido com suas escolhas de vida, não acho que ele faria isso. Ele revelou. Ban. Tsunade se levantou com raiva e bateu a palma da mão na mesa, aquele traidor. Então vamos agarrá-lo. Jiraiya suspirou. Não será tão fácil. Ele tem todo o poder de raiz. Existem pelo menos algumas centenas. Enquanto nós, o único Jonin não alinhado ao clã, estaremos do nosso lado, já que provavelmente outros receberam palavras de seus clãs. Danzo foi inteligente o suficiente para avisar esses chefes de clã que você tentaria declará-lo um traidor, sabendo muito bem que agora, se você tentasse revelar todos os seus feitos a eles, isso implicaria Lorde Terceiro. Isso deixaria todos os clãs irritados com a administração de Konoha. Eles nunca mais acreditariam em um Hokage, possivelmente até mesmo mergulhando a vila em uma guerra civil pela sede do Hokage. Baki. Tsunade recostou-se em seu assento, cansada. Eu gostaria que Lorde Terceiro o tivesse matado a tempo. Quais clãs estão envolvidos nisso? Nós sabemos disso. Sim, eu tenho a lista. O clã Aburame é leal a ele.
Danzo já usa seus membros há algum tempo. O clã Akimishi não está decidido, mas está inclinado para Danzo. O clã Hyuga também decidiu ficar do lado dele, já que eles nunca parecem estar satisfeitos com a administração do clã Inuzuka é duvidoso, mas em geral, ter uma visão negativa de você, o clã Nara é neutro, eles provavelmente sentem que algo suspeito está do nosso lado, provavelmente um empurrão do Lorde Terceiro. Também está conosco enquanto eles operam muitas divisões de vigilância e viram coisas estranhas acontecendo do lado de Danzo. Jiraiya revelou toda a situação para ela. A situação era muito pior do que o esperado. Muitos clãs demonstraram dúvidas sobre o Hokage. Isso nunca vai bem. E os civis? O que eles pensam? Jiraiya sorriu com isso, bem, dizer que eles gostam de Lord Dama seria um eufemismo. Eles amam tudo relacionado a ele. Inferno, eles estão até planejando fazer sua estátua no meio da metade recém-construída da vila. Não apenas isso, cerca de 5 membros do clã Nidama vieram aqui com mais de 1000 carruagens em mercadorias. O chão lamacento? Eu fiz. A variedade e a estranheza dos produtos do país Dama são demais, e tudo está sendo vendido. Até agora existem posteres do Senhor Dama e dos bichos de 9 caudas. Bestas com caudas semelhante ao que vi no país Dama. Suspiro bem, não precisamos nos preocupar com as pessoas então. Contanto que possamos convencer todos esses membros do clã, podemos ir atrás de Danzo. Ela decidiu firmemente. E como você vai fazer isso? Jiraiya perguntou. Conversando, o que mais? Eu mesmo visitarei todos esses clãs. E se nada funcionar, tenho certeza de que Lord Dama também sabe disso. Ele não parecia uma pessoa que ignora essas coisas. Ela planejou com confiança. Jiraiya pareceu surpreso com sua fé em Shiroken, mas aceitou, sabendo que o homem era um deus na terra. Próximo dia. Shiroken estava fora de Sunagakure. Ele estava cultivando a terra com energia natural. E agora, como ele basicamente era dono de todo o país, ele não se limitou a apenas 20 quilômetros quadrados que comprou. Em vez disso, ele percorreu 100 quilômetros quadrados. Se ele tivesse sucesso, a vila seria cercada por campos verdes e selvas no futuro, assim como Konoha. Com ele estava o pequeno Gaara, a quem Shiroken decidiu tornar seu aluno. Agora ele tem Gaara, Aku e Shirajin como seus alunos. Mas Gaara ainda não sabia disso. Haha, garoto, tente de novo. Tenho certeza que você pode voar sobre uma nuvem de areia. Ei, Shukaku, ajude o garoto, sim? Apenas considere isso o seu presente de despedida com o garoto. Shiroken sugeriu. Shukaku zombou. Eu era um prisioneiro, por que eu iria presenteá-lo? Bem, você tirou o sono dele por 13 anos. Shiroken apontou. Lembrando disso, assim como da cara de choro de Gaara na noite passada, onde ele chorou por sua mãe, dizendo a ela que ele não é mau. Essa cena também fez Shukaku se sentir mal. Isso lembrou de Shiroken, que também parecia triste sempre que pensava em seus pais, algo que ele nunca teve. Arg, tudo bem. Garoto, não associe apenas a areia ao chão. O truque é usar a liberação do vento e da terra juntos. E portanto Shiroken deixou Shukaku ensinar Gaara. Shiroken sabia que Shukaku não tinha motivos para ajudar Gaara, mas queria que Gaara tivesse uma boa impressão das bestas com cauda. Ele esperava que isso ajudasse. Tudo certo. É hora de virar o país do vento de cabeça. Ele se aqueceu e voou na velocidade da luz para cobrir toda a terra. Capítulo 122. Não é fácil fazer negócios. Shiroken passou o dia inteiro cuidando do campo. Ele sabia que quanto mais rápido trabalhasse nisso, melhor se desenvolveria. Suas expectativas eram altas com isso, e isso também era um experimento, se ele conseguisse fazê-lo com sucesso. Nenhum ser humano jamais morreria de fome novamente no mundo inteiro. Conan, vem aqui, criança, Shiroken a chamou. Demorou algum tempo para ela voltar ao estado mental normal depois de testemunhar a morte de sua melhor amiga. Monari a ajudou muito, mas ainda assim, Conan nunca sorriu. Ela permaneceu séria. Surpreendentemente, Shizui estava lhe fazendo companhia ultimamente. Shiroken se perguntou se o garoto gostava dela ou algo assim, mas ainda não havia nenhum sinal romântico, então ele considerou que era apenas do bem do seu coração. Usando suas asas de papel, Conan voou até Shioken, o homem em quem ela confiou. Voe alto no céu até ver um lago distante. Se você vir este cano, pegue esta extremidade e coloque-o até o lago. Você pode fazer isso? Ele perguntou. Ele desejou que ela pudesse distrair sua mente trabalhando. Sim. Com um aceno de cabeça, ela pegou uma ponta do enorme rolo de cano e arrastou-o consigo para o céu. Logo ela viu um grande lago, estava nublado e chovia constantemente. Ela se perguntou como isso era possível, sem saber que este lago foi formado durante a batalha de Shiroken com Jiraiya e 4 Hokages. Diligentemente, ela largou todo o cano e voltou para Shiroken. Atualmente, ela não estava usando o velho casaco da Akatsuki, agora era um casaco branco com nuvens douradas. Assim que ela voltou para Shiroken, ela ouviu fazendo um grande moinho de vento com sua madeira liberada. Em pouco tempo, ele conectou o cano a uma extremidade do moinho de vento e a outra extremidade a outro cano. País do Vento não teve falta de vento, por isso o moinho imediatamente começou a se mover. Em nenhum momento, o cano de água começou a bombear água. Felizmente, Shiroken conectou isso com seu elaborado sistema de aspersão. Pouco depois, começou a chover nas terras recentemente tratadas com energia natural. Conan, que não mostrou nenhuma expressão no rosto todo esse tempo, finalmente pareceu chocada, com as sobrancelhas levantadas e os olhos arregalados. Shiroken riu. Vem aqui, sente-se comigo, criança. Deixe-me mostrar-lhe algo lindo. Shiroken estava agachado no chão. Conan obedeceu e se agachou ao lado dele. Ele colocou a palma da mão sobre um pequeno pedaço de chão e falou, basta olhar para o chão sob minha mão. Ele forneceu um nível imenso de energia natural naquela pequena seção. Em apenas 3 segundos, uma pequena muda cresceu. Imediatamente cresceu, transformando-se em caule. Também não parou por aí.
Shirokin recuou e deixou o caule crescer cada vez mais grosso, aos poucos. Ele se transformou em uma pequena árvore de 2 metros de altura e alguns metros de envergadura do galho. Logo depois começou a ter pequenas flores em seus galhos, e em pouco tempo essas flores viraram maçãs. Em questão de minutos, eles tinham uma árvore cheia de maçãs suculentas. Shirokin parou de aumentá-la e em vez disso colheu uma maçã. Ele entregou para Conan perplexo. O rosto dela dizia tudo. Com um sorriso, Shirokin deu um tapinha na cabeça. Conan, as pessoas são como esta árvore. Você também. Durante toda a sua vida, você lutou para se tornar uma árvore neste mundo indisciplinado. Neste momento, você é uma linda flor, uma batalha flor endurecida. Agora cabe a você se transformar em uma maçã. É você quem deve decidir, deve ser uma maçã de força ou uma maçã de fraqueza, tristeza e tristeza. Aqui para ajudá-lo a qualquer hora. Ele bagunçou o cabelo azul dela como se ela fosse uma criança e foi embora. Sem que ele soubesse, ela realmente se sentia como uma, já que o comportamento de Shirokin o fazia se sentir como um velho sábio. Ela apenas assentiu silenciosamente e olhou para a árvore. Depois que Shirokin foi embora, ela olhou para a maçã com milhares de coisas acontecendo em sua mente. Mas finalmente ela deu uma mordida e murmurou para si mesma, maçã da força. Mercado de Konoha. Este mercado foi feito especialmente na metade recém-construída da aldeia. Shirokin planejou propositalmente seu desenvolvimento. Agora todas as caravanas do país Dama podem simplesmente vir aqui e abrir lojas. Mas a área não era reservada apenas para eles, qualquer comerciante poderia abrir uma loja aqui, já que era uma área grande. Hakumatsu, o velhinho corpulento, amante dos músculos e favorito de todos, liderava esse lote de mercadorias. Ele sabia o que o povo de Konoha gostaria, então ele mesmo escolheu as coisas. Ao contrário de outras aldeias, o povo de Konoha era decentemente rico, por isso tendem a gastar dinheiro em coisas novas. Por isso, ele trouxe todas as coisas estranhas que pôde encontrar. Mesmo assim, as necessidades diárias e os alimentos continuaram em alta demanda. Promoção, promoção, promoção. Os melhores bolos e milkshakes do país Dama. Criado pela famosa Milk Farm, fazenda de Saiken. Obtenha o melhor peixe fresco do famoso Isobus Fishorud, todos com 30% de desconto. Promoção, promoção, promoção. O velho gritou através de um cone de papel. Sua loja já tinha uma grande multidão e mais estavam chegando. Ele teve que usar alguns meninos para ajudá-lo no trabalho. Esses meninos eram pessoas normais do país Dama, contratados pela corporação mercante, de propriedade do governo. Os jovens estavam inscritos no serviço de emprego do país, por isso sempre que havia vaga encontravam emprego. Foi assim que País Dama teve uma taxa de emprego de 99%. Não foram 100 porque muitos eram como Kurama, pessoas descontraídas que preferem perder tempo. Chefe Haku, alguém de uma aldeia não shinobi está aqui. Ele disse que quer encomendar alguns produtos em caráter de emergência. Um funcionário veio até ele. Como o chefe Hakumatsu foi conversar. A pessoa era um cara normal, com cerca de 50 anos, não havia nada de notável em sua aparência exceto seu corpo muito magro e queixo desinflado, o suficiente para mostrar completamente as maçãs do rosto. O que você precisa, jovem? Hakumatsu perguntou alegremente. Senhor Hakumatsu, quero pedir comida para você. Por favor, traga comida para minha aldeia rapidamente. Meu povo morrerá se não receber nada. Há 100 homens, 78 mulheres e 56 crianças. Todos nós temos sofrido fome devido à nossa colheita sendo atormentada por um bando de cupins. Pedimos ajuda ao último Hokage, mas ninguém apareceu. Agora, um novo Hokage veio, mas não fui autorizado a entrar para conhecê-la. Por favor, eu imploro. Trouxe todo o gado e dinheiro que temos, eu gostaria de trocá-los com você por comida. O homem gritou. Hakumatsu, o homem mais velho do clã Nidama, lembrou-se dos velhos tempos, quando era o chefe da aldeia, muito antes de conhecer seu amado senhor Shirokin. Ele mesmo já enfrentou muitas temporadas de fome e conhece a dor de ver seus entes queridos morrerem lentamente bem na sua frente. Afinal, sua própria neta recém-nascida morreu por falta de comida, pois sua nora não tinha o que comer para produzir leite. Pet, não se preocupe, meu jovem. Eu mesmo trarei a comida. E não se preocupe, Lord Dama nunca maltrata as pessoas. Você deveria ter vindo diretamente até nós. E não aceitamos dinheiro nem gado por esta comida. Considere esta ajuda humanitária. Vamos agora. Hakumatsu foi alegremente com o homem depois de ordenar a seus homens o que fazer em sua ausência. Ele levou 10 carruagens cheias de vegetais diversos, grãos, carnes e suplementos especiais. 9 meninos do país Dama o seguiram, enquanto o homem da aldeia sentou-se ao lado de Hakumatsu na carruagem principal. Não se preocupe, garoto. Tudo ficará bem. O velho continuou a apoiá-lo. O homem ainda chorava e lentamente foi na frente. Ali, bem ali da selva. Eles viajaram por cerca de 3 horas, mas a aldeia não estava em lugar nenhum. Em vez disso, eles estavam continuamente se aprofundando na selva. O homem só então começou a chorar ainda mais alto. Seu nariz começou a escorrer e as lágrimas se misturaram a elas. Ele enfrentou Hakumatsu. Sniff, meu senhor. Você é um homem tão gentil. Este senhor Dama deve ser muito gentil também. Haha, está tudo bem. Não chore, você está feio. Você não quer que sua família veja você assim. Hakumatsu entregou-lhe um lenço. Mas o homem continuou a chorar, ainda mais agora. Eu sinto muito. Eles têm a aldeia como refém. Ban. Hakumatsu puxou as rédeas dos cavalos e parou imediatamente. Uma revelação sinistra surgiu em sua mente. Apressadamente, ele pulou e olhou para trás. Seu coração chorou imediatamente. Não, eram crianças inocentes. Hakumatsu gritou de fúria e dor ao ver as gargantas cortadas dos 8 meninos que puxavam as carruagens.
Todos estavam mortos, apenas um atrás poderia fugir. Uau! Do nada, cerca de 50 ninjas apareceram, todos vestidos com armaduras e máscaras da Ambu. Eles subiram nos galhos das árvores e olharam para ele. Lord Dama sempre diz, só mate quando você sabe que alguém pecou gravemente. Todos vocês pecaram. Hakumatsu se enfureceu, seus músculos bombeando e crescendo, rasgando suas vestes superiores em pedaços. A parte superior de seu corpo não era visível para todos. Músculos como armaduras de aço o cobriam. E então o velho lutou. Mas ele era apenas um humano, com uma força extraordinária. Poderia parar as lâminas afiadas, mas não o fogo ardente e os ataques feitos por chakra. Ainda assim, ele lutou bravamente, destruindo muitos ninjas com as próprias mãos e uma velocidade incrível. Mas não foi suficiente. Ferido, respirando pesadamente, ele caiu de joelhos. A última pessoa para quem ele olhou foi o homem chorando que o atraiu até aqui. Hakumatsu sorriu. Rapaz, eu já fui como você. Leve a comida com você. Não deixe sua família morrer. O homem chorou ainda mais, mas correu rapidamente com o máximo de carruagens possível, amarrando-as. Hakumatsu continuou a lutar, ganhando tempo para aquele homem. Dos 50, apenas 15 ninjas sobreviveram. Havia sangue por toda parte, uma demonstração da força brutal de Hakumatsu. Mas no final, como todos os castelos famosos por serem impenetráveis, ele caiu. E com isso, uma calamidade que eles convocaram. O chão tremeu, pois a vida que eles tiraram pertencia a alguém que até Shirokin chamava carinhosamente de vovô. Capítulo 123. Quem fez isso? Os sentidos de Shirokin podiam ir longe, mas não o suficiente para saber o que aconteceu com Hakumatsu. Então ele não tinha ideia e se concentrou em melhorar as coisas no País do Vento. No entanto, uma tempestade estava se formando agora, já que ninguém sabia como Shirokin reagiria ao que aconteceu com o tão querido membro de seu clã. Konoha. Tsunade estava conversando com o chefe do clã Hyuga, Yashi Hyuga. O homem tinha uma expressão estoica, algo sempre presente em seu rosto. Ele tinha longos cabelos negros e olhos brancos inexpressivos como todos os membros de seu clã. Ele era conhecido por ser muito severo e rigoroso. Ele acredita abertamente que os Hyuga são o clã mais forte de Konoha. O clã Hyuga era conhecido por ter seus próprios problemas internos. Com basicamente mais da metade da população do clã possuindo o selo amaldiçoado, isso colocou seus destinos nas mãos da família governante. Até o irmão de Yashi foi vítima deste selo. Mas ninguém realmente falou sobre isso, já que estava no código de lei de Konoha que a administração Hokage nunca se intrometesse nos negócios dos clãs. Isto, embora tenha deixado os clãs felizes, também tornou a aldeia mais fraca, uma vez que nunca foi capaz de se unir. E Tsunade estava aqui para impedir uma guerra civil ou rebelião. Senhor Yashi, não sei o que Danzo lhe contou, mas você deve entender que tudo o que ele disse era mentira. Não deveria ser difícil de entender já que o clã Sarutobi ainda está conosco. Você está me dizendo que Lord Dama não assumiu o controle da vila? Ele não proibiu Konoha de participar da política do País do Fogo? Yashi perguntou. Ele provavelmente teria vomitado sangue se soubesse que Shirokin também havia assumido o controle do daimyo. Mas por enquanto o daimyo anterior estava sendo um bom garoto para ser controlado por seus clones. Tsunade respondeu desajeitadamente. Tudo isso é verdade. No entanto, ele não assumiu o controle da vila. Todas as coisas que aconteceram foram por causa de contratos anteriores. Foi uma condição para a ajuda de Lord Dama na resolução do que Orochimaru fez. Sem ele não seria uma vila, já que os 3 Hokage tinham poder suficiente para destruir tudo. Mas ele nos salvou. Então foi o ataque da Akatsuki e por ajuda, ele pediu dinheiro, já que ele já era um ancião. Você deveria ser inteligente o suficiente para saber por que Lord Ferdi o tornou um ancião. Yashi fez uma careta. Eu sei disso para salvar nossa aldeia de seus sonhos expansionistas. Teríamos que lutar contra ele se rejeitássemos seu governo. Mas você tomou todas as decisões sem consultar os chefes do clã. Por que deveríamos confiar em você e não Sr. Danzo? Você realmente quer confiar em um homem que dirige secretamente uma organização ilegal? Que tem prejudicado constantemente a aldeia em nome de mantê-la segura. Ele está usando você como uma marionete. Enquanto falamos, ele está planejando um golpe. É dele sonho em me tornar o Hokage e ele não vai parar. Ele fez muito mais mal do que bem a esta vila, Sr. Yashi. Mas eu não tenho a liberdade de lhe contar tudo isso. Se você ficar do lado dele, eu não protegerá seu clã de Lord Dama. Ela passou de ofensiva para defensiva quando viu a expressão indisciplinada no rosto de Yashi. No entanto, isso o irritou. Você está ameaçando meu clã, Lady Tsunade? Não, estou apenas falando de fatos. Lord Dama ama a paz, ele quer unir o mundo e torná-lo uma única unidade. Para isso, ele está pronto para lutar. Agora você pode pensar no que acontecerá quando Danzo o provocar tolamente. É claro que Danzo perderá, mas a questão é, quem ele derrubará junto com ele? Tsunade disse em tom ameaçador. Yashi pensou nisso por um segundo. Ele não queria a guerra, que só traz mortes e miséria. Mas ele queria alguns benefícios. Ele se importava com Danzo e seus jogos? Absolutamente não, mas ele se preocupava em aproveitar essas oportunidades. Ele seria um tolo se não fizesse isso. Muitos outros estavam fazendo isso também. Posso mudar minha decisão de apoiá-lo se a vila mostrar sua confiança e amizade ao meu clã. Ele falou. Tsunade estreitou os olhos. O que exatamente você quer dizer? Meu clã cresceu muito agora, não houve grandes guerras e o número de funcionários aumentou. Está ficando apertado aqui, então talvez novas terras possam ser úteis. Yashi revelou suas intenções. Tsunade suspirou. Lady Monari, o atual membro mais velho do clã Uchiha, reivindicou o complexo Uchiha. Sasuke Uchiha é o atual zelador daquela área. O clã ainda vive, e é contra a política da vila forçar os clãs. Ban! A porta foi aberta e Jiraiya entrou.
Antes que Yashi pudesse levantar objeções, ele falou com Tsunade: temos um problema. Na floresta a leste daqui, alguém assassinou alguns homens do país Dama, bem como um membro do clã Nidama. A única pessoa sobrevivente me disse que os atacantes usavam as roupas da Anbu de Konoha. Tsunade levantou-se com a testa franzida: isso é ruim. Se Lord Dama considerar isso um ato de guerra, Konoha estará acabada. Onde está o homem sobrevivente? No escritório do Hokage. Tentei acalmá-lo o máximo que pude. Ele está muito abalado. Jiraiya respondeu: vamos então. Senhor Yashi, é melhor você pensar sobre isso. Danzo provavelmente tem uma mão por trás disso, então entenda que tipo de homem ele é. Ele está tentando criar um conflito entre Konoha e Lord Dama, esperando que eu morra lutando. Ela disse suas últimas palavras e saiu com Jiraiya. Yashi ficou sozinho, ficou um pouco abalado. Ele tinha visto a força louca de Shirokin no ataque de Orochimaru, bem como no ataque de Pain. Não era brincadeira, e a notícia que Jiraiya revelou lhe disse o quão sério isso era. No escritório do Hokage. Seus assassinos. Vocês matou o vovô Haku. O homem, ou digamos garoto, gritou. Ele tinha apenas 19 anos e este era seu primeiro emprego fora do país Dama. Nunca pensou que o mundo fora das fronteiras do país Dama fosse tão bárbaro? Tsunade tentou acalmá-lo. Somos tão ignorantes quanto você, não temos ideia de quem os atacou. Você pode nos dizer quem é Lord Haku? Eles estavam tentando verificar o que estava acontecendo e saber até que ponto estavam em apuros. Quando o menino revelou a identidade do velho, eles sabiam que estava tudo acabado. Vovô Hakumatsu é o membro mais velho do clã Nidama. Ele é amado por todas as pessoas, incluindo Lord Dama, que o vê como uma figura de avô. Vovô era o homem mais gentil do mundo, um homem que preferia morrer de fome do que deixar outra pessoa morrer de fome. Estávamos indo ajudar uma vila no País do Fogo, mas foi uma armação. Ele gritou com raiva. Deram-lhe um pouco de água e conversaram à parte. Jiraiya perguntou a ela: como devemos contar ao Sr. Dama? Dizemos a verdade. É importante que ele receba as notícias por nós, e não por outra pessoa. Precisamos dizer-lhe a ordem certa dos acontecimentos. Ela planejou com urgência. Jiraiya concordou. Então irei embora. Otani Minato provavelmente pode me ajudar a chegar lá o mais rápido possível através da invocação reversa dos sapos. Tsunade concordou. Foi o melhor que puderam fazer. Enquanto isso, ela enviaria Shikaku Nara para buscar o corpo de Hakumatsu e também investigar a cena da luta. Porém a porta foi aberta e Danzo entrou. Coberto de bandagens e vestindo vestes largas, ele parecia tão assustado quanto eles. O que aconteceu? Quem ordenou a Anbu? Tsunade zombou. Não tente mais nos enganar, Lord Danzo, sabemos que foi você. Sabemos o que você tem feito esses dias. Danzo negou claramente: não, Lady Tsunade. Posso ser ambicioso, não sou tolo. E estabelecer o comércio ajuda a aldeia a crescer. Tsunade e Jiraiya não conseguiram sentir nenhuma mentira em sua voz. Eles ficaram assustados ao pensar que mesmo que Danzo não tenha feito isso, então foi um terceiro, e isso piorou as coisas. Jiraiya, vá você. Lord Danzo, é melhor você orar a Deus para que Lord Dama ouça você primeiro e não simplesmente o corte em pedaços. Ela avisou o homem e caminhou até a testemunha. Chamamos Lord Dama. Ele descobrirá o que aconteceu. Por favor, descanse até então. Enviando o menino com Shizune, ela ligou para todos os seus shinobi de confiança. Shikaku, Kakashi e Gai. Quero que vocês três vão para a floresta a leste daqui. Eu marquei o local. Um ataque à caravana do país Dama ocorreu lá por homens que estavam vestidos como Konoha Anbu. Traga os corpos de volta e investigue. Acredito que estamos sendo incriminados. Vá agora mesmo. Depois disso, ela ligou para mais Jonin. Espalhe-se pela vila. Se você ver alguma atividade suspeita, me informe. Tente impedir que alguém espalhe rumores ruins. Colidir. A janela do escritório do Hokage se quebrou em pedaços com um som alto. Tsunade ficou chocada e olhou para fora. Foram pessoas que atiraram pedras lá dentro. Havia uma grande multidão reunida do lado de fora. Era tarde demais. 5 membros do clã Nidama vieram do país Dama. Hakumatsu estava desaparecido. Os 4 restantes rapidamente encontraram o garoto sobrevivente antes mesmo que ele se reportasse ao Hokage. Eles ficaram furiosos quando descobriram tudo, compreendendo a tempestade que se aproxima. Eles rapidamente anunciaram suas decisões. Devido ao ato de assassinato do povo do país de Dama e do Sr. Hakumatsu de Konoha, estamos partindo. Todas as 1000 carruagens fizeram as malas e começaram a voltar para casa, deixando para trás o gigantesco espaço vazio que costumava ser o movimentado mercado. As pessoas que viram isso ficaram chocadas e aqueles que leram o motivo ficaram irritados. Shirokin era um deus para eles, País Dama era uma utopia, um estado perfeito aos olhos deles. Atacá-los era mais estúpido do que um gato desafiando um leão. Em grande número, os civis de Konoha se reuniram em torno do escritório de Hokage para obter algumas respostas. Sunagakure. Shirokin estava regando os campos alegremente. Hehe, acho que a mania agrícola de Saiken está tomando conta de mim também. Shiro! Monari veio saltando em sua direção. Ela tinha uma expressão preocupada no rosto. Shirokin sabia que não poderia ser nada de bom. Quem atacou? Iva ou Kumo? Nenhum. Jiraiya está aqui. Ele disse. Vovô R. Hakumatsu foi morto por um grupo desconhecido de ninjas. Ela largou a bomba. Na verdade, foi uma bomba. Sem esperar, Shirokin apenas fechou os olhos por um segundo, como se sentisse algo. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Estrondo. No momento seguinte, ele voou mais rápido do que qualquer coisa e saiu sem dizer nada. Monari sabia para onde ele estava indo. Ela voltou para a aldeia e ligou para Minato. Deixe-me em Konoha. Shizui, você está no comando da aldeia. Voltarei com Shiro em breve. Minato rapidamente deixou Jiraiya e Monari fora da vila e voltou para Suna. Ele não podia se intrometer no que quer que acontecesse na aldeia. Esse era o seu contrato.
Capítulo 124. O verdadeiro culpado. Monari se foi, Shizui ficou encarregado da aldeia e também dos campos agrícolas do lado de fora. Para sua ajuda, estavam Itachi, Konan, Sandy Siblings, Minato e Naruto. Shizui chegou ao sistema de irrigação que Shiroken havia feito. Ele olhou para ele sem jeito. Como faço para usá-lo? Eu também não sei. Nunca vi uma máquina como esta antes. Itachi também se perguntou. Konan caminhou até o moinho de vento, ignorando os dois, puxou uma alavanca. Afinal, ela sabia que Shiroken estava bem na sua frente. Esta alavanca controla o mecanismo de parada deste moinho de vento. Agora a água será borrifada automaticamente nos campos. Basta despejar essa areia especial rica em energia natural em todo o campo. Ela contou a eles como uma profissional. Espere, a 100 quilômetros quadrados de terra. Lord Dama fazia isso todos os dias? Minato perguntou. Konan acenou com a cabeça sim, 2 vezes por dia. De que outra forma você acha que toda a grama verde que você olha ao redor surgiu? Shizui de repente ativou seu Susanoo perfeito. Bem, é melhor começar a trabalhar. Todos aqueles que podem voar e se mover muito rápido pegam um saco de areia cada. Aqueles que não podem, fiquem de olho no moinho de vento. Shizui era o chefe. Itachi o seguiu e ativou seu Susanoo perfeito. Konan usou suas asas de papel, Gaara usou areia e Minato com Naruto usou a kunai deus do trovão voador. Todas essas pessoas excessivamente poderosas trabalhavam hoje como bons agricultores nos campos. Shiroken ficaria orgulhoso se tivesse visto isso. Mas ele estava em outro lugar, lidando com algo muito mais importante e sério. Konoha. Monari chegou imediatamente a Konoha com a ajuda de Minato. Ela rapidamente encontrou Tsunade. Quem fez isso? Tsunade ficou surpresa com sua chegada repentina, mas se recompôs. Esta foi uma grande crise e ela teve que agir com calma. Ainda não sabemos. Todos os Zambu de Konoha foram contados. Nem sequer empregamos os números que nos disseram sobre o ataque. Até Danzo tem dito isso, ele não fez isso e infelizmente acho que não. Seria uma coisa muito tola até para ele. Bem, eu vim aqui para o caso de Shiro ficar com muita raiva e decidir fazer algo do qual se arrependeria mais tarde. Todos vocês deveriam rezar para que ele realmente não faça nada. Diga-me o local onde o ataque aconteceu. Monari perguntou. Enviamos nossos homens para lá. Danzo tentou falar. Monari apenas lançou seu olhar para ele uma vez e calou. Não fale quando eu não estiver falando com você. E eu não falo com homens mortos. Tsunade se alegrou ao ouvir isso. Danzo era uma dor nas costas e era melhor que Shiroken o matasse, assim ela poderia apresentar uma imagem melhor de si mesma para os clãs. E como as pessoas amavam Shiroken, elas aceitariam tudo que ele lhes dissesse. No entanto, o que ela não sabia era que todos os clãs que apoiavam Danzo já estavam no radar de Shiroken e não serão dispensados, não importa o que façam agora. Tsunade mostrou um mapa para Monari, aqui nesta floresta do leste. Enviei Kakashi e mais 2 Jonin competentes. Eles tentarão investigar a cena também. Não se preocupe, Shiro provavelmente já está lá. Bem, eu irei também agora. Motim agora. Monari disse e saiu. No que diz respeito a Shiroken, Monari era muito conhecido pelos aldeões de Konoha. Eles respeitavam ela e suas palavras. Então eles se acalmaram sabendo que Shiroken estava cuidando das coisas sozinho. Floresta a leste de Konoha. Senhor Shikaku, quem você acha que poderia ser? Lord Jiraiya disse que não foi Danzo ou sua raiz. Kakashi tentou conversar com a única pessoa mentalmente superior ali. O cara era forte só no departamento físico. Shikaku encolheu os ombros, quem sabe? Mas provavelmente foi Iva ou Kumo. Essas 2 aldeias e seus respectivos países são os únicos lugares importantes que ainda não estão sob a influência de Lord Dama. Mas novamente poderia ser um dos muitos pequenos aldeias e suas pequenas comunidades Shinobi também, mas está claro, alguém está tentando colocar Lord Dama e Konoha um contra o outro. Kakashi suspirou. Já se passaram décadas, mas parecia que o mundo ainda não havia mudado muito. A guerra e os combates ainda eram desenfreados por lá. Lord Dama é um verdadeiro homem jovem. Só ele mudou tanto o mundo. Agora Konoha não tem animosidade com Tsunagakure por causa dele. Nossa aldeia também é economicamente melhor. Somente se Iva e como também pudessem se acalmar e aceitá-lo, podemos ter um mundo verdadeiramente pacífico. Gai elogiou Shiroken, o único homem que considerava mais jovem que ele. Shikaku suspirou. Nem todo mundo pensa o mesmo que você, Gai. Se você observar o padrão, a coisa mais comum sobre todos os países e vilas agora sob o comando do Senhor Dama é a mesma. O daimyo do País da Água é o próprio Senhor Dama. O Mizukage de Kirigakure era também se transformou em alguém com cérebro e desejo de paz. O daimyo do País do Vento também é ele. Tsunagakure não tem mais Kazekage, pois agora Lord Dama o governa como chefe do executivo. O daimyo do País do Vento também é um homem tolo. Provavelmente está sob o controle de Lord Dama agora. E Konoha, bem, temos um novo Hokage agora, um gênio médico que acredita em salvar vidas. E o daimyo? Ele é um homem teimoso, nunca concordaria com Lord Dama. Kakashi perguntou. Shikaku suspirou novamente, que dor. Ele provavelmente também está de alguma forma controlado. Caso contrário, não veríamos o clã Nidama se movendo pelo país com tanta facilidade. E o contrato para manter a influência de Konoha fora do resto do país indica exatamente isso. Mas eu não me importo com isso. O mundo precisava de alguém que pudesse uni-lo como um só. Esta é a única maneira de parar a luta. Mas os reis não gostam de abdicar de seus tronos. E é da natureza humana resistir ao controle. Iva e como provavelmente não cairão sem lutar. Chegamos. Cara parou. Mas a cena diante deles era muito diferente do que esperavam. Eles viram um velho grande e musculoso e Shiroken, sentados no chão com uma pequena mesa no meio. É esse, o homem morto? Kakashi se perguntou. 30 minutos atrás. Shiroken não demorou muito para chegar a qualquer lugar do planeta.
Assim que fechou os olhos e sentiu a direção geral que a natureza lhe disse para seguir, ele voou o mais rápido que pôde. Ele só esperava que Hakumatsu não estivesse realmente morto. O velho era muito precioso para ele. Como o mais velho do clã Nidama, Hakumatsu era um homem sábio e podia ser visto como um modelo espiritual e físico para todos do clã Nidama. Como a maioria das pessoas não poderia realmente se tornar como Shirokin devido a diferenças biológicas, Hakumatsu deu-lhes um ídolo diferente. Incluindo Jin, os dois deveriam ser as pessoas mais musculosas do clã, possivelmente do planeta. Estrondo. Shirokin pousou dentro da aldeia com um baque forte, as árvores tremularam com o vento gerado e todos os pássaros nas proximidades voaram para longe devido à perturbação. A primeira coisa que viu foram os cadáveres dos homens comuns do país Dama. Essas pobres pessoas morreram sem motivo e ele não pôde fazer nada para trazê-las de volta. Se ainda restasse um pouquinho de vida neles, ele poderia ter feito alguma coisa. Mas trazer uma pessoa morta de volta à vida estava fora de seu domínio e também era algo que ele próprio considerava um tabu. Então ele viu o corpo machucado de Hakumatsu. Shirokin caminhou tristemente até ele e se agachou. Fufufufufufo. Ah! Fufufufufo. Shirokin ficou chocado com os barulhos que Hakumatsu fazia. Ele bateu nas costas. Velho, você está dormindo seriamente agora? Pensei que você estivesse morto. Ele o moveu. Bocejar. Ah, você finalmente está aqui. Eu estava esperando por você, Lorde Dama. Hakumatsu acordou, mas não se mexeu. O que exatamente aconteceu? Ele perguntou a ele. O rosto de Hakumatsu ficou triste. Aquelas pobres crianças. Eram 50 deles. Eu matei mais de 30 deles. Mas eu estava muito ferido. Eu sabia que morreria se continuasse a lutar. Então me fingi de morto. Mas aqueles imbecis bateram no meu corpo enquanto eu fingia a morte. Eles quebraram quase todos os meus ossos. Shirokin rapidamente usou seus poderes de cura para curar seu corpo. Quase todas as juntas de seu antigo corpo estavam quebradas. Foi um choque como o homem foi dormir. Ele deveria estar pensando em uma dor intensa. Ele também não tinha comido nem bebido nada, além de ter havido perda de sangue. Shirokin rapidamente providenciou comida e água para Hakumatsu e preparou uma mesa para ele comer. Enquanto isso, ele coletou todos os cadáveres de cidadãos do Dama. No entanto, ele não encontrou nenhum dos corpos do agressor. Voltando para Hakumatsu, ele perguntou: "Você pode me dizer quem exatamente atacou você?" Hakumatsu acenou com a cabeça enquanto comia. Esta foi uma das razões pelas quais tentei permanecer vivo. Eu sabia o que os atacantes estavam tentando fazer. Eu não teria sido capaz de me perdoar se você tivesse destruído Konoha com raiva. Quando eles estavam me batendo, eles estavam constantemente repreendendo você, como se tivessem um rancor pessoal. Lentamente percebi a identidade deles. Eles continuaram dizendo como você matou Kaji do passado, como colocou aquela mulher no lugar e como mudou suas tradições. Pelo que eu sei, Lady Tsunade está no poder há quase apenas um ano. Mas não é tempo suficiente para fazer o que aqueles homens disseram. Tsunagakuri não tem nenhuma líder mulher. Isso deixou apenas um único lugar. Shirokin, em estado de choque, completou suas palavras. Kerigakuri. Quem diria não era Iwagakuri nem Komogakuri, mas sim uma vila já sob o controle de Shirokin. Isso o fez perceber algo, talvez eu tenha sido muito gentil com eles. Capítulo 125. Subjugando os clãs de Kirigakuri. Ah, Kakashi Gai e alguém que eu não conheço. Venha, sente-se conosco. Shirokin viu os 3 Jonin aparecendo. Eles se aproximaram dele calmamente e perguntaram: "Quando você chegou?" "Senhor Dama?" "Alguns minutos atrás." Este é Hakumatsu, geralmente chamado de Vovô Haku. Ele é quem deveria estar morto, mas de alguma forma ele sobreviveu e eu o curei. Mesmo assim, 8 pessoas estão mortas e eram jovens do país Dama, o futuro do país. Este é um ataque que não perdoarei. Ele disse-lhe severamente. Shikaku tentou desarmar. Konoha não teve participação nisso, Lorde Dama. Eu sei. Foi Kerigakuri. Alguns clãs de lá não aprenderam suas lições. Eles ainda querem voltar aos seus dias bárbaros de névoa de sangue. Eu acho que eles precisam ver como é a névoa sangrenta de seu próprio corpo antes de se acalmarem. Para baixo. Vocês 3 voltem, eu irei para Konoha em breve. Mais uma coisa, eu sei que o que está acontecendo em Konoha está por trás de toda a confusão. Ele os avisou ainda mais. Shikaku perguntou. E aqueles que já o apoiaram? Bem, você não pune a criança indisciplinada para lhe ensinar uma lição? Acho que vou puni-la. Quão severo será depende inteiramente deles. Shirokin disse. Shikaku engoliu em seco. Punir alguém era uma palavra muito vaga. Pode significar qualquer coisa, desde uma surra até dividir a cabeça e o corpo. Vá agora. Shirokin os enxotou e sentou-se novamente. Assim que eles partiram, ele contatou seu clone em País da Água. Ele estava morando lá como Supremo Daimyo. Mas não havia nenhum Daimyo antigo porque ele estava morto. Então Shirokin também era o Daimyo oficial. Ele cuidou muito bem do país. As pessoas estavam felizes, os negócios prosperavam e ninguém passava fome. Os crimes haviam diminuído, já que a justiça era bastante rápida, o que deixava as pessoas assustadas. Assassinos e traidores teriam morte instantânea. Pakura agora trabalhava para Shirokin como seu juiz. Ela realmente gostou dessa nova vida, pois sabia que estava sendo valorizada e não apenas usada. Ei, clone, o que diabos você está fazendo? Kerigakuri acabou de assassinar 8 cidadãos do país Dama e também tentou matar o velho Hakumatsu. Até tentou colocar a culpa em Konoha. Shirokin falou diretamente com seu clone. O clone Shirokin estava trabalhando no escritório lendo alguns papéis quando recebeu a mensagem. O quê? Como? Conheci Mei há alguns dias. Ela disse que estava tudo bem na aldeia. Bem, ou ela é ignorante ou está em conluio com os agressores. Por que você não descobriu isso? Shirokin perguntou.
O clone respondeu, você disse que precisamos dar autonomia a essas aldeias Shinobi e influenciar lentamente a população devido à existência de clãs poderosos. Suspiro, esses mesmos clãs acabaram sendo o problema. Não há necessidade de ser brando com eles. Como as pessoas já estão felizes conosco, podemos lidar com os criminosos reunindo o apoio público. Basta anunciar que eles são traidores que tentaram trazer a névoa de sangue dias atrás, literalmente nenhum civil lá quer isso. Shiroken ordenou o clone. O clone suspirou, eu irei para lá. Eu sabia que deveríamos estabelecer algum tipo de rede secreta de espionagem. Como está Hakumatsu? Ele está bem. Eu irei e lidarei com Konoha. Você também ficará atento se Kumo ou Iva tentarem fazer algo suspeito lá. Shiroken interrompeu o contato. Velho, vamos para Konoha. Precisamos trazer esses corpos de volta para suas famílias, então você precisa voltar com as pessoas mais tarde. Enquanto isso farei um trabalho de relações públicas. Shiroken planejou. Shiroken suspirou. Ele estava trabalhando duro para tornar País da Água bom e remover as tristes lembranças do passado. Mas aqui estava ele, lembrado de que algumas pessoas simplesmente se recusam a mudar. Vamos para Kirigakure Pakura. Precisamos repreender algumas pessoas. Ele murmurou com um suspiro. Pakura, como um bom assistente, o seguiu. Shiroken usou a kunai voadora do deus do trovão e chegou imediatamente ao escritório do Mizukage. Mei estava trabalhando em alguns planos de infraestrutura. Ela ficou assustada com a aparição repentina. Você sempre me assusta. Não faça isso com uma donzela linda como eu, e se meu rosto ficar com muitas rugas? Como vou encontrar um bom marido? Você falhou. Shiroken respondeu seriamente. Isso não foi engraçado. Pessoas morreram devido a alguns loucos. O que você quer dizer? Ela perguntou, abandonando seu ato cômico. Ele suspirou. Você nem sabe. Alguns clãs da sua aldeia enviaram pessoas disfarçadas como Ambu de Konoha e mataram 8 pessoas do meu país, bem como tentaram matar um membro próximo do clã. O que? Ela se levantou em estado de choque. Você realmente precisa de uma equipe melhor. Possivelmente seu próprio pessoal fez parte dessa bagunça, o que explicaria por que você não sabia. Ele sugeriu. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Afinal, ele era o chefão. Se ele decidisse alguma coisa, ela não tem o direito de reverter essa decisão. Basicamente, a posição do daimyo realmente se tornou o que sempre pretendeu ser. Antes, o Mizukage poderia fortalecer o daimyo, mas agora, Mizukage era apenas um senhor menor. Chame os chefes de todos os clãs. Terei uma conversa cara a cara com eles. Espere, aqui não, leve-os para a praça aberta lá fora, no topo da montanha. Ele pediu. Mei assentiu e saiu com Pakura sem perguntar o que aconteceria a seguir. Enquanto isso, Shiroken tirou alguns documentos da mesa de Mei e começou a compará-los com alguns de sua autoria. Demorou 1 hora para trazer todos os chefes de clã. Esses homens eram as pessoas mais desrespeitosas da aldeia. Eles reclamaram, xingaram e rosnaram por terem sido instruídos a obedecer. Eles não tinham respeito por Mizukage e nem por daimyo. Algo que eles iriam se arrepender muito em breve. Havia 15 chefes de clã. Cada um variando em força, geralmente os mais fortes eram os mais arrogantes. Os clãs mais fracos já haviam rendido sua autoridade ao Mizukage sob as ordens de Shiroken. Shiroken estava parado no topo da montanha, com vista para toda a vila que parecia linda demais. Kirigakure era uma cidade colorida com plantas por toda parte, mas foram feitos para crescer de uma forma que aumentasse a beleza da cidade. Shiroken fez isso logo após conquistá-lo. Ele havia colocado alguns assentos à sua frente para os chefes do clã se sentarem. Ele nem sequer olhou para eles quando se sentaram. Eles estavam resmungando sobre serem perturbados. Mei e Pakura vieram e ficaram ao lado dele. Shiroken ainda não falou. Ele estava esperando por algo. E finalmente aconteceu. Qual é o significado disso? Por que nosso tempo está sendo perdido? Você é? Shiroken se virou e levantou a mão. O corpo do homem voou diretamente em sua direção e seu rosto feio ficou preso nas mãos de Shiroken. Você é imbecil. Eu te dei liberdade e você a usou mal. E ainda assim você ousa falar assim comigo? Você? Um criminoso que desviou dinheiro destinado ao bem-estar público. Você não passa de escória. E sabe o que eu faço com essa escória? Estrondo. A cabeça do homem explodiu como uma melancia, mas Shiroken não permitiu que seu sangue espirrasse por toda parte. O corpo sangrento e sem cabeça caiu no chão. O resto dos chefes do clã ficaram entorpecidos. Suas mentes ainda tentavam entender o que acabará de acontecer. Foi tudo tão repentino. Shiroken olhou para todos eles com a cara mais séria que pôde. Eu conquistei este país. Como conquistador, eu deveria ter cortado todas as suas cabeças no momento em que vocês tentaram se opor a mim. Mesmo assim, eu lhes dei liberdade. Eu confiei que com o tempo todos vocês mudariam, mas claramente minha confiança foi perdida. Algum de vocês quer reclamar como esse homem? O silêncio se seguiu. Muitos queriam falar ou gritar, mas temiam que isso o irritasse. Eles estavam certos. Shiroken estava com raiva. Vendo isso, Shiroken acenou com a cabeça. Bom, é assim que você deveria ter agido desde o início. Saiba disso, sua existência não significa nada para mim. Erradicar seus clãs. Todos vocês desejam tanto os dias da névoa de sangue. Então eu primeiro concederei a vocês a experiência em primeira mão daqueles dias. 8 pessoas do meu povo foram assassinadas por alguns idiotas enviados por alguns clãs dentre vocês. Estou lhe dando 2 minutos para confessar seus crimes e ver seu clã ao vivo. Desobedeça e garantirei que nenhum clã reche em Kirigakure. Todos de vocês também serão esquecidos como o que fizeram com o clã Yuki. Era como se o céu tivesse caído sobre suas cabeças. Eles realmente esqueceram o quão forte Shiroken era. Eles haviam esquecido que não estavam lidando com um homem normal. E agora, eles estavam pagando por isso. Suor e medo eram aparentes em cada um de seus rostos enquanto olhavam para a esquerda e para a direita para seus parceiros.
Eles tinham certeza de que Shirokin realmente exterminaria seus clãs se eles não falassem. Mas falar também significava que eles estavam confessando ter feito algo errado. O colega deles foi morto apenas por corrupção. O que eles ganhariam? Eu fiz. Um deles se levantou, olhando para baixo, o corpo tremendo de medo. Eu também. Eu sou responsável. Poupe meu clã. Um após o outro, cada um deles se levantou, pois todos tiveram algo a ver com o assassinato. Eles planejaram fazer Shirokin lutar contra Konoha, e enquanto isso retomariam Kerigakuri. Eles eram tolos em pensar que Shirokin cairia em truques tão simples. Isso pode ter funcionado no passado, mas agora estava lidando com algo totalmente diferente. Shirokin suspirou. Tudo bem, assine esses papéis. Pakura entregou um para cada um. Sobre eles estava sua rendição incondicional, bem como a admissão formal da sua culpa. Além disso, havia uma linha que dizia: estou dissolvendo o clã, a partir de agora, nunca mais haverá líder. Foi quando eles perceberam. Eles tolamente caíram nas mãos de Shirokin. Mas, o que eles poderiam fazer? Eles assinaram sob o olhar penetrante de Shirokin. Mas a miséria deles estava longe de acabar, pois o prato principal ainda estava por chegar. E quando isso aconteceu, suas pernas ficaram fracas e eles caíram. Eu tenho uma última opção para você agora. Ou eu mato você, o que envolverá a revelação para toda a aldeia de como você traiu a aldeia, tentou iniciar uma guerra com Konoha. Ou você comete suicídio e consideraremos isso o fim dessa bagunça. E assim o choro e a súplica se seguiram. No entanto, tudo o que receberam foi um olhar impiedoso de Shirokin, olhando para suas almas como se nem valesse a pena olhar. Foi então que eles perceberam que durante todo esse tempo, eles pensaram que estavam sendo mais espertos que Shirokin. Mas será que eles realmente foram mais espertos que um deus? Porque por mais que você tente planejar, quando cai o trovão do deus, tudo queima. Capítulo 126. Dissolvendo clãs. Eu dei a todos vocês uma chance. Vocês estragaram tudo, não apenas me desobedeceram, mas também mataram pessoas inocentes. Agora que a espada caiu sobre vocês, vocês esperam perdão? Não. Vocês têm 2 minutos para decidir. Shirokin não recuou em sua decisão. Este foi o plano de Shirokin desde o início. Para a igualdade social primeiro, todas as coisas que dividiam a sociedade precisavam ser destruídas. E um dos principais fatores da existência das guerras foi a animosidade entre os clãs. Embora não fosse seu plano original ser tão forte com esses clãs, agora eles haviam cruzado a linha. Ele nem sempre conseguia colocar toda a sua energia para garantir que esses clãs não estivessem planejando algo. Ele tinha outras coisas em que se concentrar e se preocupar. Os chefes dos clãs sabiam que desta vez eles cometeram erros. Não havia como fugir, e mesmo que eles fugissem e de alguma forma sobrevivessem, isso seria o fim de seus clãs. Podemos encontrar nossas famílias pela última vez? Eles perguntaram. Cedendo, Shirokin deu-lhes a opção: sim, você pode. Mas saiba disso, se algum de seus clãs se rebelar após suas mortes, considerarei que você os incitou. Isso significaria a ruína para o clã. Então é por sua conta. Tudo que você faz tudo ao seu alcance para que eles não culpem a aldeia por suas mortes. Talvez todos vocês possam escrever uma carta de suicídio, alegando que todos ficaram desapontados consigo mesmos e com o quão mal administraram a aldeia, que se sentem culpados por todas as vidas perdidas devido à sua cegueira. Eles aceitaram essa condição com alegria, sabendo que ao fazer isso estariam fazendo com que seus clãs parecessem santos para o público. Assim que eles partiram, Pakura perguntou: tem certeza de que eles não vão incitar a aldeia? Sim, eles estão com medo agora. Eu matei um dos chefes de clã deles apenas por falar mal e por corrupção. Deve ficar claro para eles o que está em jogo. Ele disse. E você? Mataria seus clãs se eles os incitassem? Ela perguntou. Shirokin não respondeu diretamente. Você não removeria uma colmeia de sua casa cujas abelhas picam constantemente você e seus amigos? Konoha, Shirokin e Hakomatsu retornaram. Mas primeiro foram ao encontro da caravana dos mercadores. Eles já haviam começado a voltar para casa. Shirokin os parou e disse-lhes para voltarem. Mas apenas metade deles. Depois disso, eles foram ao escritório do Okage. Monari estava lá, esperando pela eventual chegada de Shirokin. Eles não tinham ideia do que havia acontecido, pois Kakashi, Gai e Shikaku não tinham poder de teletransporte. Eles ainda estavam a caminho. Onde está o garoto? Ele perguntou sobre o menino que sobreviveu ao ataque. Silenciosamente ele foi levado até ele. Ele estava descansando no quarto. Assustado, como se tivesse visto o pai, saltou para abraçá-lo. Shirokin era como o pai da nação para eles, e todas as pessoas que trabalharam em estreita colaboração com o clã Nidama passaram a ver Shirokin como um pai. Calma, foi Kerigakuri. Alguns clãs de lá foram tolos o suficiente para fazer isso. Eu já os puni. Hakomatsu também está vivo, consegui salvá-lo. Você vai com ele de volta para casa. Ele ajudou o menino a se acalmar. E logo, Shirokin se viu sentado cara a cara com Tsunade. Você deveria estar feliz, não foi Konoha quem cavou sua cova. Ela não poderia estar realmente feliz. A tensão que todo esse incidente trouxe foi demais. Eu estou começando a odiar a posição de Okage cada vez mais a cada dia que passa. Desde o dia em que assumi o cargo, não consigo respirar bem com calma. Algo surge um após o outro. Esses são os sacrifícios que você deve fazer para criar um mundo melhor. De qualquer forma, considere isso uma lição. Mantenha os clãs sob seu controle. Se eles saírem de sua linha, eles conseguirão o que Kerigakuri fez. Ele a avisou. Danzo, que estava presente na sala, falou de lado. E o que você fez lá? Shirokin olhou para o homem severamente. Mal posso esperar para rasgar publicamente seu corpo em pedaços. Todo seu rosto grita traidor. Eu me pergunto como tanto Iruzen quanto Tobirama foram enganados por ele. Desintegração total do sistema de clãs. Não há clãs em Kerigakuri agora. Todas as pessoas terão seus nomes registrados em um registro comum, em vez de ser baseado em clãs. Todos os chefes de clã desistiram graciosamente de suas posições. Ele revelou com orgulho. Graciosamente,
Tsunade zombou silenciosamente dessa ideia. Danzo, entretanto, ficou surpreso. Isso significava que Shirokin tornou Kirigakuri mais fraco. A única razão pela qual as aldeias Shinobi permanecem fortes é a tradição dos clãs. Porque cada clã tem seus ensinamentos acumulados entre si e todos os seus filhos dominam esses ensinamentos. Cada clã tem algo diferente a oferecer. Agora, se todos eles fossem desintegrados, não sobraria nenhuma característica original do clã. Todas as habilidades especiais desaparecerão. Mas o que ele não sabia é que, por vezes, diversificar os genes também gera bons resultados. O que teria acontecido se Senju e Uchiha se casassem? Provavelmente haveria toda uma população de pessoas altamente dominadas na aldeia. Mas que pena, o que Shirokin disse foi exatamente o problema aqui também. Os clãs se odiavam. Portanto, a unidade era impossível. Danzo se perguntou se o mesmo aconteceria com Konoha. Ele não estava errado, já que Shirokin estava apenas procurando um motivo para impulsionar sua agenda. E sem saber, o próprio Danzo estava pressionando esses clãs a fazerem algo estúpido. Senhor Dama, você é um ancião desta aldeia. Por favor, fique tranquilo, ninguém fará nada para prejudicá-lo, especialmente o povo do país Dama. Elas são tão importantes para nós quanto flores para uma abelha. Danzo assegurou-lhe. Shirokin sabia que essas palavras eram verdadeiras. Se Konoha fosse rico, Danzo era rico, se ele fosse rico sua organização poderia sustentar. Shirokin sorriu, claro. Mas como vou me sentir bem quando você ainda dirige uma organização secreta de ninjas, totalmente sob seu controle? Ó, o que você está dizendo? O raiz foi fechado há muito tempo. Danzo defendeu. Cada pessoa na sala sabia que Danzo estava falando merda. Mas eles permaneceram em silêncio, deixando cavar sua própria cova lentamente. Shirokin já tinha muito com que lidar, matar Danzo prematuramente criaria problemas internos em Konoha. Afinal, o homem era um ancião com poder irrestrito há décadas, levaria algum tempo para desfazer tudo o que fez. Com isso Shirokin se levantou. Bem, Tsunade, vou me despedir agora. Monari, porém, não se mexeu, ela encarava Danzo com um olhar raivoso. Ela provavelmente sentiu os muitos Sharingan na mão do homem e o mais poderoso sob a venda do olho. Ela provavelmente estava menos preocupada com os olhos pertencentes ao clã Uchiha e mais irritada porque este homem era a causa de tantas mortes. Mas ele era visto como uma espécie de salvador. Shirokin caminhou até ela e deu um tapinha em seu ombro. Ei, vamos. Temos campos agrícolas para regar. Ela sentiu e se levantou e caminhou atrás dele. Mas Shirokin parou e olhou para Tsunade. Há mais uma coisa, Tsunade. Você ainda me deve o dinheiro. Tsunade tinha uma queda quando se tratava de dinheiro. O quê? Quando? Eu nunca peguei seu dinheiro. Shirokin zombou. O você esqueceu? Tive que pagar um tijolo de ouro ao dono daquele restaurante onde você foi atacado. Shizune, isso é verdade? Tsunade perguntou. Shizune acenou com a cabeça humildemente. Sim, senhora Tsunade. Quando Lord Dama segurou você em seus braços para levá-la embora, o dono do restaurante chorou por todos os danos. Então Lord Dama entregou a ele uma grande barra de ouro. Tsunade, gaguejando, tirou sua pequena bolsa de dinheiro e brincou. Sei quanto valeu isso? Cerca de 1,5 milhão de rio. Ele respondeu. Baque. A pequena bolsa de dinheiro escorregou de sua mão e caiu. Ela também caiu para trás na cadeira com um choque estampado em seu rosto. Seus olhos olharam fixamente para Shirokin com horror. E isso? Eu nunca vou me recuperar financeiramente disso. Porém, o que eles não viram foram os olhos brilhantes de Monari. E o que ela perguntou em seguida fez Shirokin se dar um tapa na cara por trazer a questão do dinheiro à tona agora. Como uma cobra rastejante, Monari caminhou até Shizune e perguntou. Uau! Shiro pegou Tsunade nos braços? Vou precisar de um relatório completo e detalhado sobre o que aconteceu. Shizune engoliu sua saliva, notando os olhos enlouquecidos e gananciosos de Monari. Capítulo 127. Tolos fazendo planos. Shirokin teve que arrastar Monari para casa e usar o teletransporte para voltar para casa. Ela ficou furiosa com a evacuação forçada dele. Vamos, ela estava apenas chegando à parte interessante. Não há parte suculenta. Agora volte à agricultura. Ele disse a ela. Ela fez beicinho. Eu não sou um trabalho escravo. Claro, você é minha querida e adorável irmã. Você não vai ajudar sua Shiro? Ele distorceu o carinho de Monari por seu irmão mais novo e venceu. Com Mogakuri. Haikage A. O nome de seu pai também era A, que também era o Haikage. O Haikage anterior também foi nomeado A e o anterior a ele também. A aldeia parecia estar apaixonada pela letra A por algum motivo. Komogakuri era uma vila bastante bem-sucedida, apesar de estar em um local não tão adequado. A vila estava localizada em uma cadeia de altas montanhas e estava literalmente escondida nas nuvens. Os edifícios também foram suspensos no ar por juntas metálicas conectadas aos diversos picos das montanhas. Eles sempre tiveram problemas com Konoha, já que tentaram criar problemas em várias ocasiões. Os esforços de Kumo para acumular poder muitas vezes envolvem o roubo de segredos e o sequestro de shinobi de outras aldeias. Este comportamento apenas fez com que as outras aldeias empregassem as mesmas táticas. Vários anos antes da Terceira Guerra Mundial Shinobi, os shinobi de Kumo sequestraram Kushina Uzumaki de Konoha para estudar seu chakra único, mas foram frustrados por Minato Namikaze. Alguns anos após a Terceira Guerra Mundial Shinobi, Kumo enviou seu ninja-chefe para Konoha para assinar um tratado de paz, um disfarce para uma tentativa de adquirir o Byakugan sequestrando Hinata Hyuga. Quando o ninja-chefe foi morto por Yashi Hyuga na tentativa, a vila ainda tentou obter o Byakugan fingindo conhecimento das ações de seus soldados e ameaçando guerra, a menos que o corpo de Yashi fosse entregue para compensar a morte do ninja-chefe. No que agora é chamado de caso Hyuga, o gêmeo de Yashi foi dado a Kumo, já que seu Byakugan foi selado após a morte devido ao selo de escravo e tornando-o inútil. Shirokin não gostava desta vila por esses motivos.
Era muito nojento para o seu gosto, não que os outros não gostassem. Kumo, entretanto, levou a melhor, já que eles falavam de paz e ainda praticavam tais coisas. Era basicamente sua política de Estado. Embora o Hokage de Konoha tivesse uma política oficial de fazer a paz real, Danzo ainda fazia uma bagunça. Este país seria um desafio para Shirokin. A razão é que a população comum deste país não era tão pobre e perturbada como outras. O daimyo era um homem astuto e inteligente. O Haikage também era um homem orgulhoso e forte que tinha controle firme sobre sua aldeia. Haikage estava se encontrando com Raio Daimyo Akimoto no palácio suspenso do daimyo naquele dia. O recente ataque de Kerigakuri também falhou. Não apenas isso, Kerigakuri está agora mais consolidado do que nunca. Ele se concentrará em Kumo e Iva em seguida. Devemos começar a nos preparar para sua eventual invasão. Haikage explicou ao daimyo. Daimyo, com o rosto cansado e óculos nos olhos, olhou os diversos documentos em sua mesa que lhe explicavam o que estava acontecendo. Ele suspirou e baixou os óculos. Errado, Haikage. Já fomos invadidos. Haikage levantou-se em estado de choque. O quê? Quando? Por que não me contaram? Quantos homens sobreviveram? Akimoto balançou a cabeça desapontado. Isso é o que falta a você, Haikage. Seu cérebro não consegue pensar em nada além da guerra física. As guerras podem ser de vários tipos, uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, uma guerra econômica e muito mais. O que esse chamado Supremo Daimyo fez é travar uma guerra econômica contra nós. Você sabia que 80% dos itens vendidos em todo o país vem do país Dama e de outros territórios sob Shirokin Dama? Isso significa que ele basicamente tem controle sobre toda a nossa economia porque não exportamos muito. Haikage sentiu os horrores desta declaração. Então, proíba todo o comércio. E daí? Esperar que as pessoas se revoltem contra mim? Você precisa entender como funcionam a demanda e a oferta. Se as pessoas de repente sentirem que não há oferta suficiente tanto quanto a demanda, elas tentarão acumular e, em troca, as coisas ficarão muito mais caras. Estamos presos em uma posição em que não podemos fazer nada. Akimoto explicou. Haikage coçou a cabeça. Precisamos fazer alguma coisa. Iva está conosco. No total, nosso poderio militar é grande o suficiente para lidar com qualquer coisa. Iva ainda tem uma besta com cauda. Nós temos duas e ambos estão em bom controle. Enquanto eles não tenho nenhum desde que Shirokin Dama os levou embora. Você quer começar uma guerra? Estaremos lutando contra 3 países. Não podemos permitir uma guerra em grande escala. O que devemos fazer em vez disso é usar táticas de guerrilha em pequena escala e táticas de terra arrasada. Invadimos, queimamos tudo e retornamos. Uma vez que eles estão totalmente enfraquecidos, nós atacamos. Daimyo sugeriu. Haikage apoiou este plano. Então vou começar a planejar. Você pode conversar com o daimyo do país da terra. Será melhor se houver 2 martelos para acertar o prego. E a partir daí, a política de Komogakure e do país do relâmpago ficou clara. Konoha, uma crise pairava sobre sua cabeça. Danzo sabia disso. Ele não tinha muito tempo. Ele também sabia disso. Idealmente, ele deveria ter fugido, mas foi inteligente. Ele sabia o que Shirokin realmente queria, que era paz. Por conta disso, ele ainda estava vivo devido à sua influência na aldeia. Esta era sua arma secreta, para usar os vários clãs e o público a seu favor. Mas a maior monstruosidade para ele no momento era Tsunade. Ela estava sendo dura com ele, tentando encontrar evidências sobre Raiz e também enviando espiões atrás dele. Preciso lidar com essa mulher enquanto ele estiver fora. Mas primeiro preciso mandar Jiraiya embora. Obrigado, Kumo, por esta oportunidade. Danzo planejou a partir de sua base secreta. Danzo não tinha ideia de que estava cavando lentamente sua própria cova. A cada ação ele cavava mais fundo. Kumo e Iva estavam fazendo o mesmo, sem entender que bestas de caudas não era mais o pico de potência do mundo. Mas Shirokin não se importou, pois sabia que se evitasse que todo o mal acontecesse, as pessoas nunca aprenderiam a valorizar o que tem agora. Conte-me tudo sobre o passado de Gaara. Ele me contou que seu tio tentou matá-lo e sua mãe não o amava. De onde ele tirou essas ideias? Shirokin perguntou a Tinho, a quem ele havia chamado ao seu escritório. Hoje também aconteceria a execução de Orochimaru. Tinho suspirou e contou-lhe toda a história. Rasa estava obcecado em controlar o Big Shukaku, quero dizer. Mas ele não conseguiu encontrar nenhum Jinchuriki perfeito. Ele até tentou Temari e Kankuro, mas eles não eram compatíveis. Gaara foi considerado compatível. E, portanto, um procedimento muito perigoso foi realizado. A besta com cauda foi colocada dentro de Gaara, bem quando ele estava dentro do útero de Karura. Isso se deveu principalmente aos desejos enlouquecidos de Rasa e à incapacidade de esperar. Por conta disso, Gaara nasceu prematuro. Ele era tão pequenino que era possível segurar todo o seu corpo na palma da mão. Todo o procedimento de transferência da fera deixou Kurara cansado e fraco, por isso ela faleceu ali mesmo. O pequeno Gaara foi então tratado duramente por Rasa, treinado para se tornar uma ferramenta, uma arma. Mas não importa o quanto eles tentassem, Gaara não conseguia controlar a fera. Shukaku frequentemente assumia o controle dele e causava tumultos em toda a vila. Eventualmente Rasa planejou testar Gaara. Ele queria estimular as emoções de Gaara para que pudesse controlar os poderes do Big. Então a pessoa mais próxima e amada de Gaara, seu tio, recebeu ordem de atacar Gaara e dizer a ele que sua mãe nunca o amava, que ele não o amava. A verdade estava longe disso, mas as ordens de Rasa eram palavras gravadas em pedra. Gaara acabou matando seu tio e ouvindo todas aquelas mentiras. A partir daquele dia, o pequeno e doce Gaara desapareceu, e veio um instável, silencioso e furioso Gaara. A arma Rasa sempre desejou. Shirokin ouviu toda a história em silêncio e não pôde deixar de se sentir mal pela criança. Ele se perguntou como um pai poderia ser tão cruel com seu próprio filho. Ele se levantou. O que você estava fazendo então? Eu era um mero ancião, um conselheiro. Não importa o que disséssemos, ele nunca ouvia. Para ele, éramos dispensáveis. Tio disse. Suspirar.
Você entende agora, Tinho? Por que eu faço tudo isso? Eu não quero outro Gaara neste mundo. Mas mais Gaaras continuarão a ser feitos enquanto houver guerra. E já que as fronteiras criam guerras, por que não? Acabei de removê-los? Ele disse e saiu para iniciar a execução pública de Orochimaru. Tinho ficou sentada no escritório, pensando em suas palavras. Ela não era estranha às habilidades e feitos de Shiroken agora. Ele era dono do País do Vento e também da vila. No entanto, ela sentiu que a aldeia estava mais feliz, rica e vibrante do que nunca. Suspiro isso significa. Tsunagakura está errado desde o início? Ela se perguntou. Capítulo 128. Uma lição de história. Uma grande multidão se reuniu em frente ao edifício Kazekage, que agora foi renomeado como edifício administrativo. Shiroken estava tentando o seu melhor para fazer as pessoas esquecerem todo o sistema Kazekage. Mas isso não significa que nunca haverá um líder na aldeia. Haverá uma pessoa como chefe do executivo, mas ele será a pessoa eleita da aldeia. No entanto, Shiroken tinha uma forte crença. O povo terá o direito de votar, mas às vezes as pessoas também são retardadas e acabam elegendo a pessoa mais cínica. Consequentemente, para que qualquer candidato tome posse oficialmente, primeiro terá que obter permissão dele para concorrer às eleições. Ele sabia que não era assim que se sentia a liberdade, mas tinha que fazê-lo para dar ao mundo uma base sólida caso contrário. As chances de algo destrutivo acontecer seriam maiores. A multidão em Tsunagakure se reuniu para assistir à execução de Orochimaru. Nos dias anteriores foi dito a todos que Orochimaru era o maior e o pior vilão. Ele foi responsável pela morte de Hasa e pela recente guerra em Konoha. Tecnicamente, Konoha perdeu mais, mas como Konoha recebeu presentes de Shiroken, eles não se importaram muito com Orochimaru. Enquanto as pessoas de Tsunagakure sempre pensarão em seu Kazekage se não lhes for dado um fim à história. Em um pequeno palco, Orochimaru foi colocado de pé. Na frente deles havia uma grande multidão. As crianças não estavam lá. Shiroken ficou de lado e se dirigiu à multidão. Gente, vocês conhecem os crimes que este homem cometeu na aldeia. Mas ele também cometeu crimes contra a humanidade. Ele controlou o Daime do Vento para desviar o dinheiro para si mesmo. É por isso que esta aldeia e todo o país morreram de fome. Muitos até morreram ou viraram canibal. Ele fez experiências com crianças pequenas que ele raptou. Geralmente eram órfãs, atraídas por ele com a promessa de comida e uma vida melhor. A maioria dessas crianças teve uma morte dolorosa. Por quê? Por causa da ganância deste homem. E por tais crimes não tenho piedade. Shiroken anunciou. Orochimaru, com uma voz assustada, sussurrou. Dê-me uma chance, senhor Dama. Posso ser útil para você. Você ainda acha que tem uma chance? Você está diante de milhares de pessoas que querem ver você morto. Ele respondeu na mesma voz sussurrante. Itachi, faça isso, Shiroken ordenou. Itachi ativou silenciosamente seu Mangekyo, Amaterasu. Instantaneamente o corpo de Orochimaru ficou coberto por um fogo negro escuro. Ele gritou de dor porque não podia fazer nada para impedir. Não porque ele não tivesse um jeito, mas porque ele não podia mais usar chakra devido a Shiroken ter usado energia natural para destruir suas veias de chakra anteriormente. Felizmente apenas os gritos puderam ser ouvidos, pois ele estava completamente coberto por uma figura negra. Caso contrário, as cenas teriam sido assustadoras demais para as pessoas. Em poucos minutos, o corpo feito de carne se transformou em cinzas. Não sobrou nada. Shiroken também se certificou de que estava sentindo toda a área para ter certeza de que Orochimaru não tinha como transferir de alguma forma sua consciência para outro corpo. As pessoas observaram silenciosamente isso acontecer. Feito isso, a cortina caiu e o palco foi coberto. O show acabou, eles pensaram e foram embora um após o outro. No palco, Shiroken colocou todas as cinzas em uma jarra, decidindo lidar com isso mais tarde. Ele prefere não deixar as cinzas expostas para que alguém encontre uma maneira de reanimá-lo. Feito isso, ele foi para a prisão subterrânea onde Sasori estava detido. Ele ainda não havia se desculpado pelo que fez e ainda estava tão sádico e louco quanto antes. Tio tentou falar com ele, mas ele apenas a xingou e disse para ela ir embora. Ela apenas disse a ele que sentia muito por ele não se sentir amado, e isso o transformou nisso. Shiroken permitiu que a execução de Sasori fosse realizada em particular, já que para ele a lealdade de Tio significava mais do que a satisfação da aldeia em vê-lo morrer. Ele não usou o Amaterasu desta vez e em vez disso tirou toda a energia natural do corpo de Sasori. Para um humano, a energia natural era como sangue. Embora a energia natural exista em quantidades muito pequenas, ainda é uma das partes mais importantes do corpo. Tirar tudo foi como impedir o corpo humano de coexistir com a natureza. A natureza rejeitaria o corpo e o corpo rejeitaria tudo que existe na natureza, inclusive o ar. Sasori caiu quase imediatamente sem vida em seu corpo. Shiroken então se virou para Tio. É melhor que ele seja queimado ou então alguém pode trazê-lo de volta no futuro para usá-lo como marionete. Tio assentiu e chorou ao lado do neto, o último membro remanescente de sua família. E agora com ela sua linhagem terminaria. Obito estava confuso, assustado e cansado. Ele estava fugindo dos clones de Shiroken há uma semana inteira. Aonde quer que ele fosse, os clones apareciam para tentar falar com ele. Eles contaram mentiras para ele, que Rin estava vivo. Mas ele não acreditou naquelas palavras falsas, pois ele mesmo a viu morrer. Ele havia perdido a maior parte de tudo que havia trabalhado nesses anos. A Akatsuki não existia mais, as aldeias estavam sob os cuidados de Shiroken. As feras também se foram, agora restavam apenas 3 por aí. Todos os planos falharam. E além disso, o Zetsu havia desaparecido em algum lugar. Ele não tinha ideia do que faria ou para onde iria. Tudo que Madara havia planejado desapareceu desde que até o Rinnegan foi perdido. Orochimaru foi capturado, e deveria reviver Madara se Rinnegan fosse perdido. Mas mesmo se fosse trazido de volta agora, isso não importaria, já que nenhum marco foi alcançado.
Pare de correr, garoto. Fale comigo. O clone de Shirokin apareceu do nada. Bem, ele saiu de uma árvore. Obito, cansado, levantou-se para correr novamente. Pare de me seguir. Quanto tempo você vai fugir? Você tem que aceitar a realidade algum dia. O que você fez em todos esses anos, você deve perceber que foi tudo inútil. Para uma única garota, você matou milhares de pessoas. Para uma única garota, você matou inocentes. Shirokin perguntou a ele. Obito correu e gritou. Foi você. Você estragou tudo. Estou tentando trazer paz a este mundo. Com a ajuda de todas as bestas com cauda e do plano Olho da Lua. Eu deveria parar as guerras e o sofrimento. Isso era realmente verdade. Ele nunca planejou reviver Madara. Seu plano era conduzir toda a operação sozinho, e Nagato estava lá para reanimá-lo se algo acontecesse com ele. Ele acreditava que estava usando o Zetsu Negro todo esse tempo e o enganando, o que era a vontade de Madara. Shirokin suspirou, percebendo imediatamente do que se tratava toda aquela bagunça. Parecia que aquela placa de pedra do clã Uchiha havia causado seu dano. Você está falando sobre combinar todas as bestas com cauda com a estátua demoníaca, reviver as 10 caudas, se tornar seu Jinchuriki e lançar o Tsukuyomi infinito no mundo? Shirokin revelou todo o plano. Chocado com isso, Obito parou no caminho e olhou para trás. Como você descobriu isso? Como você sabe disso? Shirokin bufou. Estou vivo há séculos. Meus pais são os bestas com cauda, que vivem há mais tempo do que você pode imaginar. O que você quer dizer? É a tábua da pedra Ushira. Obito argumentou. Shirokin suspirou. Bem, a tábua de pedra Uchiha foi feita por Agoromo Otsutsuki, comumente conhecido como Sábio dos 6 Caminhos. As bestas com cauda me contaram. Por que ele fez isso é desconhecido, mas você acha seriamente que o Sábio dos 6 Caminhos iria querer o clã Uchiha para escravizar o mundo no sono eterno? E você já pensou sobre isso? Por que você os colocaria no sono eterno? Isso não é realmente pacífico, porque ninguém está realmente vivo. Por que não matar todo mundo se esse é o seu conceito de paz? Então, qual é o significado da tábua de pedra? Obito perguntou. Shirokin riu. Não sei o significado disso, pois não acho que seja o original. O que sei é o que aconteceria se você completasse este plano. Você precisa de uma aula de história, garoto, a verdadeira. O resultado final será a abertura de uma mulher chamada Kaguya Otsutsuki. Ela era a mãe de Seide. Ela era uma alienígena que veio do espaço, pertencente a uma espécie que colhe frutos de chakra, a mesma coisa que cresce em uma árvore divina. Uma semente da árvore divina pousou na Terra a partir de um meteorito há vários milênios. As pessoas acreditavam que a árvore divina nutre a Terra e a ajuda a prosperar, enquanto na verdade, a árvore divina mata lentamente a Terra e seu povo, drenando a energia natural deles. Membros do clã Tsutsuki viajam através de dimensões em busca de árvores divinas para que possam colher essas frutas e ganhar seu poderoso chakra para si mesmos. Então, basicamente, você está planejando abrir o selo de um alienígena que no passado tentou destruir este planeta, mas foi derrotada e selada por seu filho. Isso foi algo que não estava escrito na tábua de pedra. Obito recuou em estado de choque, não por causa da informação, mas por perceber o quão inútil era o seu todo. Mas Madara também acreditava nisso. Ele também estava errado? Obito murmurou confuso. Capítulo 129. O mundo dos peões. Madara? Ah, sim. Me diga o que é isso sobre Madara. Por que você estava por aí se chamando de Madara? Shirokin perguntou a ele. Com a vontade quebrada, Obito respondeu. Porque ele me deu esse nome até ele retornar. Então ele não morreu na luta com a Shirama. A Shirama Senju foi inútil em tudo que pretendia fazer, eu acho. Ele deve estar rolando de raiva na vida após a morte. Ele murmurou. Vou ligar os pontos. Madara Uchiha salvou você de ser esmagado pela pedra. Então, ele fez uma lavagem cerebral em você em seu grande plano, onde até ele estava sendo enganado porque eu não acho que ele concordaria em libertar aquele maníaco genocida alienígena. Estou esquecendo alguma coisa? Shirokin perguntou a ele. Testamento de Madara. Zetsu, ele deveria me ajudar. Obito deixou escapar. Shirokin riu como se tivesse ouvido a maior piada da época. Embora ele não soubesse exatamente o que era o Zetsu, já que ele era anterior às bestas com cauda, ele sabia que tinha algo a ver com Kaguya. Hahaha, garoto, você foi enganado além do que qualquer um poderia imaginar. O Zetsu de quem você está falando não é a vontade de Madara, porque é anterior até mesmo ao nascimento de Madara. Ele vem tentando me matar há centenas de anos. Você consegue adivinhar por quê? Shirokin perguntou. Obito respondeu com uma voz monótona. Porque você foi um obstáculo nos planos dele? 10 pontos para Akatsuki. Sim, absolutamente certo. Não é exatamente isso que está acontecendo? Tudo que Zetsu temia aconteceu, eu frustrei todos os seus planos. Então, agora você tem uma escolha, garoto. O que você vai fazer? Eu vou te matar se você continuar nesse caminho. Eu vou te matar mais tarde se você parar. Shirokin o avisou. Ele não o ameaçou de matá-lo agora por causa de Kakashi e Rin. Ambas as pessoas poderiam ser muito leais a ele se ele jogasse bem as cartas. Ele honestamente não tinha ideia de quanto tempo poderia viver e se poderia lutar contra todos os Otsutsuki, sempre que eles viessem. É por isso que deixar um bom legado foi muito importante. Obito, totalmente derrotado e cansado, ficou no chão, olhando para o nada. Todas as suas ações desde que foi salvo por Madara passaram diante de seus olhos. Cada pessoa que ele matou, seus rostos apareceram em sua mente. Milhares de gritos de misericórdia, gritos de crianças e inocentes pesavam em sua mente. Agora que ele sabia que seu plano iria falhar desde o início, a realidade o atingiu com mais força do que qualquer jutsu. Quanto vale um homem? São todas as suas ideias, sonhos e objetivos.
Mas o que acontece quando ele percebe que tudo pelo que trabalhou durante toda a sua vida não tinha sentido e na verdade era o oposto do que ele realmente sonhou? Obito sentiu desespero como nunca antes, esperando ter morrido naquele dia debaixo daquela pedra, desejando que sua vida sem sentido tivesse terminado naquele dia. Lentamente, ele ergueu as mãos e olhou para as palmas. Elas pareciam estar encharcadas de sangue em seus olhos. Veias surgiram em sua testa e lágrimas brotaram. Ele enfrentou Shiroken e perguntou: está Rin realmente viva? Shiroken acenou com a cabeça. Sim, eu a salvei quando ela foi atingida por Kakashi. Kakashi tentou impedir Rin já que havia um selo em seu coração que a fazia obedecer a todos os comandos de Kirigakuri, mas ele não conseguiu remover o selo. Kirigakuri estava sendo controlado por Zetsu e Madara naquele momento também. Acredito que esse era o plano de Madara para virar você para o lado dele. Então sua raiva está fora de lugar. Não foi Kakashi ou Konoha que tentou matar Rin, foi Madara, aquele que você considerava seu professor. Aquele que também colocou um selo semelhante em seu coração. Sim, eu posso sentir isso. Obito não se enfureceu nem chorou mais. Ele já havia adivinhado sobre isso. Então, posso conhecê-la? Claro, só preciso acordá-la antes disso. Ela está em coma desde aquele evento. Shiroken revelado. Obito gaguejou e falou suas próximas palavras com muito cuidado. Você pode me prometer uma coisa? O que é? Shiroken perguntou a ele. Só deixe-me vê-la uma vez antes de você acordá-la. Então, você pode me matar. Eu não quero mostrar meu eu patético para ela. Não posso justificar tudo o que fiz. Obito perguntou com uma voz arrependida. Shiroken não sabia o que dizer sobre isso. O menino estava fazendo exatamente o que ele mesmo tentava fazer, que era trazer paz. Mas, infelizmente, Obito foi usado por aqueles que desejavam o oposto da paz. Que pena. Você era um dos Uchiha que não carregava a chamada maldição do ódio. No entanto, restam no máximo 5 Uchiha, 4 na verdade, já que Monari não se considera um. Portanto, não vou decidir o destino da existência do seu clã, mas eu concordo em matá-lo. Porém, para que isso aconteça, você precisará obter o acordo de Monari também, já que ela decide tudo para o clã agora. Shiroken perguntou a ele. Obito acenou com a cabeça. Concordo. Bom, deixe-me remover o selo primeiro e depois ir embora. Os clones de Shiroken neste momento estavam por toda parte. Nem sempre se mostravam, pois sabiam que seria contraproducente. Depois do que aconteceu em Kirigakuri, ele decidiu ficar de olho no máximo de lugares possível para poder impedir que algo aconteça antes mesmo de acontecer. Mas hoje, o Shiroken principal decidiu voltar para o país Dama, deixando Sunagakuri sob os olhos de 2 clones seus e também de alguns oficiais administrativos do clã Dama. No entanto, antes de partir, ele precisava fazer uma coisa. O que era para cuidar do ódio de Gaara. Já era hora de terminar, pois aquilo em que ele acreditava era mentira. Então ele chamou os irmãos da areia ao seu escritório e ordenou que Tio e Baki, comandante da aldeia Shinobi, viessem. Temari, a mais velha e a mais sábia das 3, já havia aceitado que Shiroken governasse a vila e ela gostou disso. Ainda mais depois de ver a grama verde e as pequenas plantas plantadas fora da aldeia até onde ela conseguia ver. Aquelas plantinhas de certa forma representavam o futuro da vila. E tudo isso se devia ao Shiroken. Ela não tinha motivos para odiá-lo. Rasa foi morta por Orochimaru, e Orochimaru estava morto. Então mesmo que ela tivesse um pouco de amor por Rasa, isso desapareceu com a execução. Ela agora se sentia verdadeiramente livre, já que Rasa não estava lá para importuná-la e restringir o que ela pode ou não fazer. Kankuro não tinha noção e realmente não se importava com nada. Então ele nem se importava com quem governava a aldeia. E como não havia ninguém lhe dizendo que isso era ruim, ele aceitou. Gaara, entretanto, foi o que mais mudou. Ele passou de um garoto que odeia a si mesmo e que odeia o mundo para uma personalidade muito mais calma. No entanto, ele ainda carregava dentro de si a semente do ódio, por causa das mentiras que lhe contavam. Sentem-se, todos, ordenou Shiroken do seu presidente executivo. Eles confusamente pegaram um. Então Shiroken olhou para Baki. Há quanto tempo você é o comandante Shinobi? 10 anos, por quê? Fiz algo errado, Lord Dama? Baki perguntou com medo. Talvez o único homem que ele temia. Na verdade, Monari também estava nessa lista já que ela o repreendeu uma vez. Não, você não contou. Mas você se lembra de todas as missões? Quero que você conte ao nosso pequeno Gaara a verdade por trás de tudo. Conte a ele sobre Yashamaru, a missão que ele recebeu. Foi uma ordem, não uma sugestão. Baki engoliu em seco e olhou para Gaara confuso. Então com uma voz gaguejante, ele revelou tudo. Eu vi a missão de Yashamaru de matar você. Rasa viu sua incapacidade de controlar Shukaku como um problema. Então ele encarregou Yashamaru do dever de atacar você tanto física quanto psicologicamente para teste seu domínio real sobre o poder da besta. Yashamaru aceitou com relutância. Gaara ficou visivelmente abalado com isso. Baki tentou terminar de falar o mais rápido possível. O teste se tornou uma missão suicida para ele, embora nunca tenha havido a intenção de matá-lo. Ele mentiu para você, dizendo que te odiava e que a irmã dele lhe deu esse nome de a frase, uma carnificina amorosa. Todas as coisas que ele lhe disse eram mentira. Sentindo a tempestade crescendo na mente de Gaara, Tio falou, porque Baki era um shinobi estúpido e sem sentimentos. Gaara, sua mãe te amava muito. Mesmo antes de morrer, ela apenas rezou para que você crescesse para ser feliz e forte. Por que vocês mentiram para mim por tanto tempo? O que eu fiz com vocês? Por que fizeram isso comigo? Gaara questionou em angústia mental. Foi a hora de Shiroken falar. Gaara, se eu te contasse, que existem inúmeras outras crianças por aí, para quem também mentiram, foram forçadas a fazer coisas que não querem, o que você diria? Gaara olhou para ele e ouviu com foco. Shiroken começou a contar a ele sobre muitas pessoas sem anotar os nomes. Criança, todo este mundo se tornou muito corrupto. Enquanto aqueles que pensam que estão no comando também são secretamente peões.
Ele não estava mentindo. O melhor exemplo foi Akatsuki. Nagato era um peão de Obito, que também era um peão de Madara. E Madara era um peão de Zetsu, que provavelmente tinha lealdade a Kaguya. Danzo provavelmente também tem muitos peões, Orochimaru também. Todo mundo está apenas usando os outros para promover sua própria agenda. O mundo era realmente uma pilha gigante de bagunça, que Shiroken decidiu limpar. É verdade que você não merecia tudo isso. Se seu pai tivesse sido um pouco mais amoroso e atencioso, você teria sido uma pessoa muito diferente. Pergunte a seus irmãos, Hasa alguma vez os tratou como um bom filho? Ele disse. Quando Gaara olhou para Temari, ela sentiu, ele nos via como ferramentas. Acho que ele me via como uma ferramenta de casamento político. Acho que ele nunca falou comigo, acrescentou Kankuro. Gaara percebeu pela primeira vez que seu pai era um bastardo. Não era só ele que não era amado, seus irmãos também. A única coisa que eles tinham de melhor era a capacidade de dormir. Então, como este mundo pode ser mudado? Gaara perguntou. Shiroken sorriu. Rapaz, já começou a mudar. E para aprender tudo isso, para ver tudo isso, você vem comigo para País Dama. Eu quero ir também. Temari e Kankuro também pularam. Ele riu e concordou. Claro, vá em frente e faça as malas. Os dois agarraram Gaara e o arrastaram. Temari de repente pulou Gaara. Venha, vou te mostrar a hora das caronas. Kankuro, torne-se nosso cavalo. Você diz que é o mais forte. Não, mas apesar dos apelos de Kankuro, Temari pulou nas costas dele e também agarrou Gaara. Agora deixado sozinho, Shiroken encarou Tinho e Baki severamente. Eu irei, mas não pense por um segundo que não vejo nada. Posso chegar aqui a qualquer momento se precisar. Portanto, certifique-se de que esta vila seja administrada corretamente. Você só precisa ajudar os administradores que coloquei, entendeu? Sim, senhor Dama. Konoha. O pobre Danzo ainda vivia acreditando que poderia fazer o que quisesse. Ele continuou planejando e tentando derrotar Tsunade. Agora, ele estava planejando fazer isso diretamente, para de alguma forma matá-la. Mas foi seu azar não saber tudo sobre a habilidade de Shiroken. Não sabendo que cada movimento seu estava sob olhares atentos, vendo tudo e esperando até que ele fizesse um movimento estúpido. Capítulo 130. Hora do abraço. Shiroken reuniu todos e partiu para sua casa. A viagem foi instantânea, então eles não tiveram que esperar muito. País Dama era um país onde os sonhos se tornavam realidade. Não houve divisão social que tornasse um maior que o outro. Não importa quão alto alguém estivesse no governo, todos eram iguais a alguém que ganha a vida com a pesca artesanal. Devido a isso, as pessoas viveram uma vida muito plena. Esse também foi um dos motivos pelos quais muitos comerciantes e empresários que vieram ao país apenas para comercializar acabaram se tornando cidadãos permanentes. Muitos turistas que vêm ao país também voltam para curtir o local. O País Dama não tinha aldeia Shinobi. No entanto, eles tinham escola Shinobi. As pessoas não foram discriminadas por ninguém porque é isso que lhes ensinam desde tenra idade. O país tinha uma política de transferências, onde todos os funcionários públicos mudavam de localização a cada poucos anos, para impedir que qualquer corrupção acontecesse. Muitos exemplos já foram dados no passado, com os gananciosos a serem condenados à pena de morte, dependendo da gravidade da sua corrupção e do resultado das suas ações. Por exemplo, se a corrupção por parte de um funcionário levou ao mau desenvolvimento da estrada, e devido a isso, uma carroça tombou e alguém morreu, então o assassinato foi do funcionário. E se não fosse erro do funcionário, o empreiteiro era pego. Então, foi um trabalho bastante estressante. Somente aqueles com maior confiança ingressaram nos serviços e geralmente eram bons homens. Assim, o país cresceu como uma máquina boa e eficiente. No entanto, o país tinha uma religião, mas era mais espiritual. Todas as 9 bestas com cauda eram agora representativas de um aspecto humano para o povo, e devido a isso, eles os adoravam como tal. A lista era assim: Shukaku, raiva; Matatabi, respeito; Izobu, humildade; Sengoku, orgulho; Koku, paz; Saiken, bondade; Shomei, felicidade; Gyuki, sabedoria; Kurama, raciocínio. As bestas com cauda nem sabiam disso, pois permaneciam ocupadas com suas próprias vidas. Shomei adorava viajar e cantar, Saiken estava em sua fazenda e Izobu estava no mar. Só agora que mais membros estavam voltando é que as coisas pareceriam diferentes. Em uma fração de segundo, eles chegaram de volta ao pátio do Palácio do País Dama. Shiroken, Monari, Irmãos da Areia, Son 5, Kimimaru, Minato e Naruto, Itachi, e Shizui, Roshi. Todos eles eram um grande bando. As pessoas no palácio foram alertadas, mas se acalmaram quando viram Shiroken. Shizui, leve todos para descansar um pouco. Gaara, Naruto e Roshi, vocês 3 vêm comigo. Já é hora de tirá-los da prisão. Shiroken ordenou. Minato ainda o seguiu, para ver a segurança de seu filho, assim como os Irmãos da Areia. Roshi era o único solitário do grupo, pois não tinha família. Todos chegaram perto de um lago com espaço grande o suficiente para acomodar as bestas com cauda. O local foi construído tendo-os em mente. Shomei, Saiken e Izobu também vieram ver mais 3 de seus irmãos serem libertados. Vamos com o número de coroas. Gaara, vem aqui, garoto. Ele chamou por ele. Gaara caminhou confiantemente até ele e ficou ao seu lado. Shiroken o fez deitar em uma plataforma feita especialmente para esse trabalho. Não se preocupe, você nem vai sentir nada. Vou fazer você dormir. Gaara assentiu e fechou os olhos. Imediatamente ele se viu na prisão de Shukaku. Shukaku não o atacou entretanto. Garoto, você pode adormecer agora, eu acho. Mas deixe-me avisá-lo. A única razão pela qual você não está morto sou eu. A areia que você acha que sua mãe usa para salvá-lo era na verdade eu o tempo todo. Então, não seja imprudente de agora em diante. Não pense que você é invencível. Shukaku o aconselhou. Gaara soube disso no momento em que aprendeu sobre o poder da besta e seu nome. Ele sabia que não era sua mãe quem o protegia.
Obrigado. Com isso, Gaara perdeu completamente a consciência e lentamente Shukaku desapareceu de seu espaço mental. Do lado de fora, Shirokin começou a puxar Shukaku para fora do corpo enquanto curava o dano causado pela existência da besta com cauda nele. Temari e Kankuro observaram pacientemente todo o processo. Gaara parecia bem, como se estivesse dormindo. Estrondo. Então, do nada, uma grande moldura apareceu ao lado de Shirokin. Uma fera gigante de cor arenosa com um padrão preto aleatório apareceu. Estou de volta. Quem sentiu mim? Shukaku anunciou em voz alta. Shushan. Shomei saltou para lhe dar um abraço. Afinal, Shukaku estava desaparecido há mais tempo. Bonk. Saiken, entretanto, bateu com uma de suas caudas na cabeça de Shukaku. Você não ouse fugir nunca mais. Você não tem ideia de como Shiro estava preocupado. Hehe, desculpe, pessoal. Shukaku sorriu ironicamente enquanto esfregava a cabeça de Guaxinim. Ele se virou para Shiro. É bom ver você fisicamente. É mesmo. Vamos fazer uma festa divertida mais tarde com todos os outros. Shirokin disse e focou em Gaara. Ele levou um total de 20 minutos para terminar todo o processo. Em seguida vieram Roshi e Sengoku. O homem já havia desistido, sabendo que não tinha como fugir. E vendo que Gaara estava bem, ele não se preocupou mais. Roshi era um homem orgulhoso, não tinha boas relações com Sengoku, nem sequer chegava a chamá-lo pelo nome. Ele nunca se referiu ao Sengoku por seu nome verdadeiro, afirmando que ele teria um coração mole o suficiente se fizesse isso. Shirokin não se importava muito com esse homem nem Sengoku, portanto não houve conversa triste ou memorável entre os dois. Estrondo. Monkey Power Go! Sengoku parecia estar pulando. Ele mergulhou no lago dando banho em todos. Ban! Sengoku deu um soco instantâneo em Shukaku, seu idiota. Você disse que voltaria rapidamente. Shukaku suspirou, ele sabia que levar uma surra seria moda nos próximos dias. Mas ele não era ninguém para anotar sem responder. Cala a boca, macaco. Assim como você, eu também fui pego. Sengoku riu, hahaha. Fomos pegos porque estávamos distraídos e não podíamos lutar. Você foi pego pelo pequeno e fraco shinobi de uma pequena vila. E sem saber, a forma como foram apanhados tornou-se num concurso de medição de pilas. Shirokin os ignorou e pediu que a próxima pessoa viesse, que era Naruto. Talvez Naruto tivesse as melhores relações com sua besta com cauda. Foi chocante que a fera fosse Kurama. Dentro do Mind Space de Naruto, uma pequena conversa estava acontecendo. Kurama estava conversando com Naruto enquanto ele descansava. Garoto, você é um dos humanos mais idiotas que eu já vi, mas também um dos mais legais. Eu te ensinei o pouco que pude para um humano do seu calibre. O resto depende de você quanto você treina. Kurama disse de forma passivo-agressiva. Naruto acenou com a cabeça. Obrigado, Sr. Kurama. Você não me matou quando teve a chance. Obrigado por me contar sobre minha família. Kurama zombou. Eu fiz isso por mim mesmo. Se eu tivesse matado você, Shiro poderia ter se sentido mal. Naruto fez uma careta engraçada. Hehe, eu sei que você é um ser gentil. Espero que possamos ser amigos mais tarde também. HMPH. Seu humano insignificante, nunca poderemos ser amigos. Eu sou o poderoso Kurama. Chame-me de mestre sempre que me ver, pois fui eu quem te ensinou. Kurama disse esnobemente. Naruto não ficou bravo. Ele de repente pulou e abraçou o rosto peludo de Kurama. Hehe, tchau. E com isso Naruto adormeceu. Kurama zombou com desgosto. Malditos filhos. Espero que Shiro tenha alguns bons. Estrondo. Do lado de fora, Kurama apareceu em toda a sua glória com suas 9 caudas tremulando. Ele era majestoso, com certeza. Ele olhou em volta com orgulho e depois para Shirokin. Ban! Shirokin de repente pulou e abraçou a cabeça. Senti tanta falta da minha cama. Kurama franziu a testa. Foi só isso que você perdeu? PFFT. Eu só estava brincando, Kurama. Senti muito a sua falta. Todos. Hora do abraço de grupo. Sim. Saiken, Shomei, Izobu, Shukaku e Sengoku pularam para abraçar Kurama. Shirokin também pulou um após o outro e os abraçou. Seus corpos gigantescos eram suficientes para causar medo a qualquer um, mas agora, todos que viam essa cena sorriam amplamente. Foi fofo porque mostrou que aqueles que eles consideravam bestas estúpidas eram apenas seres simples que amavam suas famílias, que também eram como humanos, sedentos de amor e carinho. Eu também. Monari também saltou com Shiragem nos braços. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.